Agora eu vou começar. Quem tem a Bíblia aí, quiser acompanhar para ver um pouco da diferença que tem aí, fique à vontade, tá? Eu vou começar Apocalipse, capítulo 4, da Bíblia Original Codex. Tudo isso vai ficar na descrição, depois, quando eu jogar o vídeo para o YouTube. Tudo isso vai estar na descrição, onde vocês encontram essa Bíblia, o canal também da Bíblia Original Codex, que foi onde eu aprendi todo o estudo que eu estou passando para vocês, tá? Então, Apocalipse, capítulo 4. Educare. Após conhecermos como o Criador fez e faz seus vereditos, somos levados metafisicamente no trono imaterial do Criador, de onde procederão todas as demais vaticinações. No capítulo 4, vemos o Criador Espírito, e no capítulo 5, veremos o Criador Homem, Jesus Cristo. O capítulo 4 fala da volta da interferência do Criador. Ora, se ele voltará a interferir, então é evidente que ele não interfere hoje para o privilégio de ninguém, até a vinda de seu reino. Nós vimos no grau anterior que o termo guardar é, na verdade, permanecer. Portanto, Apocalipse 3:10 não fala de rapto secreto. Arrebatamento é um termo que não existia como uma crença mística antes de 1830, como já revelamos nos graus. Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Depois que vi os 7 candelabros, que representavam 7 ajuntamentos, olhei e na minha frente havia uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha ouvido na primeira revelação falou comigo novamente. É uma voz poderosa convocação. Suba aqui e lhe mostrarei o que deve acontecer logo após Laodiceia e Filadélfia. Imediatamente fui levado pelo Espírito para diante do trono imaterial, e nele estava assentado um homem. Revelare. Pasmem pelos pentecostais que, pelos últimos 100 anos, afirmam que o suba aqui, para João, representa o arrebatamento de todos os crentes fiéis. E que os 24 anciões representam todos os crentes salvos morando no céu. Veja o grande estrago causado por isolar os textos. O mais lamentável é que todos os cultos e todas as missas possuem pregações e não ensinos. E os sermões são todos baseados em textos isolados ao bel prazer do pregador. Para poder afirmar isso, eles vão ter de dizer que o Apocalipse 4 é o arrebatamento. E do capítulo 5 ao 19, toda vez que aparecerem os termos santos cristãos, justos, estes se referem aos judeus. Só depois do capítulo 5 é que o livro vai falar para os judeus? Que grande incoerência! Como é perigoso isolar textos e literalizar simples metáforas. Revelare. Em sua maior parte, o Apocalipse revela a Jesus Cristo como Messias para os judeus e não prediz o futuro. Eu já ensinei a vocês em outras oportunidades escatológicas que o Apocalipse é a narrativa do que o homem vai fazer. Os judeus estão na lua do filme Show de Truman, porque o Criador já os colocou lá através de armadilha das promessas feitas a Abraão, que por serem mal interpretadas, geraram ego nos corações das 3 principais religiões do mundo. Eles matam, roubam e destroem. Assim, o Criador interfere sem precisar colocar suas mãos diretamente mas de modo indireto, através dos judeus e cristãos egoístas, senhores deste mundo, que nunca entenderam que o reino do Messias não é aqui. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Era o nosso sumo sacerdote, o resplendor do jaspe e do sardônio, vermelho como sangue, que representa seu sangue que nos dá a vida eterna. Por cima, completando o delta, havia um arco-íris com 7 cores, que refletia a cor verde da esmeralda, circundado o trono. Ao redor do trono estavam outros 24 tronos com 24 anciãos, como disse Isaías 24:23. Revelare. Como a linguagem é para os judeus, a passagem de Êxodo 28:15 ao 21 nos mostra que o peitoral do sumo sacerdote tinha 12 pedras preciosas, arrumadas em 4 fileiras. Veja, 4 vezes 3 igual a 12, ou 4 deltas. Aqui, Jesus Cristo tem apenas um delta de pedras preciosas citadas.
Na primeira Bíblia, o sardônio sempre aparecia primeiro e depois o jaspe, porque os judeus esperavam que viesse primeiro a expiação e depois o Messias e o reino. E Êxodo cita o jaspe primeiro, porque a expiação já havia sido feita. O jaspe aqui deixa o vermelho sangue para ser transparente como cristal, como veremos em Apocalipse 21:11. O arco-íris também não aparece em vão para os judeus, pois os rabinos o veem como a representação da glória do Criador. O delta de pedras representa em ordem a expiação, a promessa e o cumprimento da promessa no arco-íris, a aura do Criador com reflexos de esmeralda. No peitoral do sumo sacerdote, a esmeralda era a pedra de Judá, a tribo na qual viria o Messias. Revelare. Na adoração e no culto do templo de Jerusalém, havia 24 turnos de levitas, que se ocupavam para seus deveres, alternadamente, para seus deveres religiosos. Percebe-se claramente, mais uma vez, que a linguagem metafórica é toda para convencer os judeus de que Jesus Cristo é o Messias, o Rei, o Criador. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Do trono saíam relâmpagos que provocavam trovões, e esses trovões eram vozes de juízo. Na frente do trono estavam 7 lâmpadas de fogo acesas, que representam todos os espíritos do Criador, 72. Também diante do trono havia algo que lembrava um mar feito de vidro, claro como cristal. Revelare. Muitos judeus acreditavam antigamente que o firmamento era um domo feito de uma substância sólida que separava os céus da terra e que entre os dois havia um grande mar. O mar, assim como tudo que aparece aqui, não é literal. Portanto, a visão registrada é apenas, mais uma vez, uma prova de que Jesus é o Rei. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Já no centro, ao redor do trono, estavam as 4 manifestações do Criador, os 4 ventos, as 4 letras do seu nome, os 4 elementos formadores do corpo humano e os 4 elementos materiais, representados por 4 seres vivos cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Eram os serafins de Isaías e os querubins de Ezequiel. Revelare. Para os judeus, os olhos representam os ofanins, uma personificação dos olhos nas rodas da visão celeste de Ezequiel. Os ofanins representam aquele que tudo vê, o olho esotérico dos Rosa-Cruzes e egípcios, o único Criador. No Apocalipse de Abraão, eles tinham 6 asas, além dos olhos, ou seja, eles eram serafins, querubins e ofanins ao mesmo tempo. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. O primeiro ser parecia-se com um leão, o segundo parecia-se com um boi, o terceiro tinha o rosto de um homem, e o quarto parecia-se com uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas, e suas asas eram cheias de olhos, tanto ao redor como por baixo delas. Revelare. Como leão, ele é o rei. Como boi, ele é a novilha para expiação dos pecados, o Messias. Como homem, ele é o Criador feito homem, o Pai que se tornou filho. Como águia, ele é o Criador imaterial, que venceu a matéria e voou para a imatéria. Revelare. Segundo a literatura rabínica, o trono do Criador é ladeado por 4 arcanjos. À sua destra está Miguel, o guerreiro da justiça, que usa a espada para proteger. Ele é como uma águia. À sua sexta está Uriel, o guerreiro da vingança, que usa a espada para matar. Foi sua manifestação que matou os primogênitos, portanto, ele é a manifestação da morte, anjo da morte. Ele é como um leão, à sua frente está Gabriel, o mensageiro. Opa, eu não botei ponto aqui. Ele é como um leão. À sua frente está Gabriel, o mensageiro. Ele é como um homem. Atrás dele está Rafael, o curandeiro. Ele é como um boi. Tudo isso prova que os anjos são manifestações do próprio Criador. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. 24 mestres, 24 horas, 24 asas, 24 olhos, 7 cores e 4 seres que repetem sem parar por 24 horas humanas.
Perfeito, perfeito, perfeito é o Senhor, o Criador absoluto, que é o passado, o presente e o futuro. Cada vez que os 4 seres repetem essa frase de honra, os 24 mestres se prostram diante do Criador eterno, assim como os reis depositavam suas coroas nas raras ocasiões em que reconheciam alguém como superior, assim também os 24 mestres depositavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Nosso Criador e Senhor, você é digno de receber a glória, a honra e o governo, porque é o Criador de todas as coisas. Pela sua soberana vontade, toda a matéria e imatéria existem e foram criadas. 1 ao 11. Sim, Paula, na verdade essa Bíblia é baseada nos originais, ela não tem adulteração, ela não tem privilégio, misticismo, dogmatismo, machismo, como contém nas outras, tá? As outras são impostas, essas coisas, e são colocadas. São agravantes textuais que nessa não contém, tá? Pessoal, encerrando aqui então o capítulo 4 de Apocalipse, dessa Bíblia original Codex, tá? Depois vai ficar na descrição. Pessoal, para quem ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva no meu canal no YouTube, tem muito assunto detalhado lá que não tem aqui, tá? E lá eu tenho mais tempo para explicar muitas coisas que aqui não dá tempo, né, para explicar. Lá é bem mais específico do que aqui. Ativem as notificações, porque tem vídeo todo santo dia lá. Obrigada pela participação de todos e até a próxima live. Tchau, tchau!